Na aula de hoje nós vamos estudar a função quadrática. Nós vamos ver quando ela é crescente e quando ela é decrescente e vamos estudar também o sinal. No caso, nós vamos dizer que a função é crescente quando nós tivermos dois números x diferentes, um x1 e um x2. E nós tivermos como imagem um y1 e um y2. Então, o que acontece? Quando nós tivermos um x crescente e um y, a sua imagem também for crescente, então nós temos que a parábola está no seu lado crescente. E aqui nesse caso é toda essa região. Então toda essa região aqui, ela é crescente. Já quando temos um x1 e um x2 que tem imagem y2 e y1, e vai ocorrer o seguinte: quando x1 cresce, o y1, o y vai diminuir. Então aqui eu estou com o x crescendo, mas o y está diminuindo. Então nós vamos perceber que esse lado da função ele é decrescente. Então todo esse lado aqui ele é decrescente. E o limite para ser decrescente ou decrescente é exatamente o vértice. Então o vértice vai ser o limite da função ser crescente ou decrescente. Então no caso aqui, vamos supor que o vértice é igual a x'. Então nesse caso aqui, se o número é menor do que x', a função ela é crescente. A função ela é crescente. Ela está crescendo. Já se o x é maior do que x', então a função aqui, no caso, é decrescente. E ser crescente ou decrescente vai ser estabelecido pelo vértice. Então vamos ter números acima do x e abaixo do x. Agora vamos ver o caso da parábola que tem a concavidade para cima. Ou seja, o A é positivo, é maior do que zero. Então vamos supor aqui um número, vamos colocar um número aqui, 3. Então no caso, essa região, ela é decrescente e acima de 3 ela é crescente. Então nós vamos dizer assim, que para x maior do que 3, a função é crescente. Se nós temos o x menor do que 3, essa função ela é decrescente. Então ela é decrescente nessa região e é crescente nessa região aqui. Então crescente e decrescente vai depender de algumas coisas. Vai depender da concavidade que vai ser dado pelo A e do vértice. Quando nós combinamos o vértice mais a concavidade que é dada pelo A, nós vamos saber em que períodos, em que intervalos a função é crescente e em que intervalos a função é decrescente. Nós vamos ver agora o sinal da função. Então o que é o sinal? Quais são os números que têm o y positivo e quais são os números que vão ficar aqui abaixo do eixo do x. No caso, essa região ela é negativa, já que ela está abaixo do eixo do x, então ela aqui é negativa. Já essa região da parábola, ela está acima do eixo do x, então ela é positiva. Ela é positiva aqui e aqui. Esse é o sinal. E para a gente saber o sinal, nós vamos precisar determinar os zeros da função. Nós vamos precisar saber os zeros e, no caso, a concavidade. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, nós temos os dois zeros que são esses. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que nós já vimos antes, e vamos supor que nós temos menos 3 e aqui 2. E aqui 2. E também, no caso, nós vamos precisar ver a concavidade. Se A é positivo,
Então a concavidade é para cima. Então no caso aqui nós temos um A positivo. Vamos supor que nós temos 2x2. Não importa muito o que tem aqui, mas vamos supor que nós temos que o A vale 2. Então a concavidade é para cima. Então o que acontece? Nós queremos saber em que trechos, em que intervalos a função é positiva e em que outros intervalos a função ela é negativa. Nós vamos colocar assim: se o x está entre menos 3 e 2, então a função f de x ela é negativa. Ela é negativa. Agora, se esse x menor do que menos 3 ou x ele é maior do que 2, então a função ela é positiva. Então, estudar o sinal da função é saber onde a função será positiva e onde ela será negativa. Vamos ver agora uma função que ela tem a concavidade para baixo e vamos ver como é que vai ficar a questão dos seus sinais. Nós temos que localizar quais são os zeros. Então nós aqui estamos estudando o sinal. Então esse aqui é o gráfico e nós estamos estudando o sinal desse gráfico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber os zeros e depois a concavidade. No caso, como ela é negativa, a concavidade é para baixo. E os zeros da função nós vamos achar através da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz do determinante sobre 2a. E usando essa equação, nós vamos achar aqui os dois zeros. Vamos chamar aqui um valor genérico de x, uma linha, e x, duas linhas. Nós queremos saber quais são os valores do gráfico que estão acima do eixo do x. E no nosso caso, serão esses intervalos que estão acima. Então aqui nós temos números positivos, esses valores positivos. E no caso, quem está abaixo do eixo do x são essas regiões aqui. Se nós formos puxar os números do gráfico, serão números negativos em y. Então, é importante lembrar isso, que quando nós formos ver a representação, a imagem, isso é uma coisa importante se falar. O sinal é dado pela imagem, pelos valores de y. Então, os valores de y vão ser negativos nessa região aqui. Porque quando a gente puxar a representação, a imagem, daqui do gráfico, nós vamos ter valores negativos. E aqui, se nós formos puxar a representação do gráfico, nós vamos encontrar valores positivos. Então, a gente vai responder assim, que se um determinado x ele está entre x' e x, duas linhas, ou seja, entre esse ponto e este ponto, então o meu gráfico será positivo. Então eu posso dizer que y será maior que zero. Agora, se meu x for menor do que x', que é esse ponto, então o gráfico, o f de x, será negativo. E também nesse trecho aqui, ó. Então eu digo aqui, eu posso também falar assim, ou se o meu x for maior do que x duas linhas, que é exatamente esse ponto aqui. Então, se o x, qualquer um x, for menor do que x1, o gráfico será negativo. Se ele for maior do que x2, também será negativo. Nessas duas situações, ele será negativo. E se o meu x for entre esses dois pontos, for nessa região, então o meu gráfico será positivo. Então esse é o estudo do sinal do gráfico da equação do segundo grau.